A morte misteriosa do banqueiro Edmundo Safra chocou o Brasil e o mundo. Dono de um dos maiores bancos do planeta, Safra morreu em 1999 dentro do seu luxuoso apartamento em um episódio controverso e repleto de reviravoltas. Muita gente ainda tem dúvida: foi crime ou foi acidente? Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime que aconteceu em um apartamento de alto luxo em Mônaco e que um banqueiro brasileiro bilionário morreu misteriosamente. Olha, se você realmente tem a vontade de ser policial, então eu preciso te apresentar o Instituto Oliver, que é a maior escola preparatória para concursos policiais em todo o Brasil. Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do Instituto Oliver já foram aprovados em concurso para PM, Polícia Civil, Polícia Federal, Guarda Civil Municipal em todo o país. Olha, e além dos cursos que te preparam para você passar em concurso para a polícia, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, oferece também pós-graduação e o famoso EJA, para quem precisa concluir os seus estudos e poder prestar o concurso. Então, para você realizar o seu sonho profissional, olha, pega aqui no nosso QR Code, entra no QR Code que é especial aqui Na Cena do Crime, que você vai ter todo um atendimento especializado e aí você vai estar dando o próximo passo para a sua carreira com o Instituto Oliver. Só para você ter uma noção, Edmundo Safra, aos 33 anos, já era um renomado banqueiro internacional vai vendo. Ele é considerado por muitos como o maior banqueiro da sua geração. Em um duplex no edifício Belle Époque, na Avenida d'Ostende, a poucos metros, só para você ter uma noção, do famoso cassino de Monte Carlo lá em Mônaco, vivia o famoso banqueiro judeu-libanês naturalizado brasileiro Edmundo Safra. Dono de diversos bancos ao redor do mundo, entre eles o Republic National Bank of New York, o Edmundo Safra era considerado naquela época pela Forbes o 94º homem mais rico do mundo, tendo uma fortuna pessoal avaliada em 2,5 bilhões de dólares lá em 1999. Ele era casado com a brasileira Lili Monteverde, viúva do empresário Alfredo Monteverde, que foi o fundador da rede de varejos Ponto Frio. Em 25 de agosto de 1969, Monteverde foi encontrado morto com 2 tiros no peito em seu apartamento no Rio de Janeiro. A polícia na época concluiu que ele tirou a própria vida. O casamento entre Edmundo Safra e Lili se deu em 14 de junho de 1976 e aconteceu a cerimônia lá em Genebra. Tanto dinheiro o fazia, evidentemente, viver em um prédio luxuoso e muito seguro, com detectores de metais e câmeras de segurança para tudo quanto é lado. Além disso, Edmundo Safra também tinha um sistema próprio de segurança que era bem sofisticado, com portas blindadas que o protegia dentro dos seus aposentos. Mas antes de continuar, deixa eu falar um pouco sobre a infância de Edmundo Safra. Ele nasceu em Beirute, de família síria judaica, originária de Alepo, que é uma cidade lá na Síria. Edmundo Safra era tataraneto de um banqueiro renomado na época, lá no Império Otomano. Os seus pais, Jacob e Esther Safra, tiveram 4 filhos e 4 filhas também, ou seja, a família era muito grande. O pai dele fundou o banco Jacob e Safra, lá no Líbano, e se envolveu em negócios de câmbio e ouro também, e a sua mãe morreu muito jovem. Edmundo Safra, ele não era um bom aluno, tirava notas péssimas na escola e aos 14 anos, acredite se quiser, ele parou de estudar. Mas aos 15 anos, o pai dele mandou Edmundo Safra para Milão, cidade de Milão, lá na Itália, com a missão dele captar clientes para o banco da família. E aí começou a jornada comercial dele na adolescência, aos 15 anos de idade. Bom, Edmundo Safra, mais tarde, fundou quatro instituições financeiras em 3 continentes.
O último banco ele criou em São Paulo, chamado de Banco Safra, que era liderado por seus irmãos mais novos, de nome Joseph e Moise. Apesar de ser um homem riquíssimo, ele tinha saúde debilitada, pois ele acabou tendo o quê? Ele era portador de mal de Parkinson, que foi diagnosticado no final dos anos 90. Por causa dessa doença, Edmundo Safra necessitava de cuidados diários e, por isso, ele contava sempre com enfermeiros 24 horas por dia à sua disposição. A cobertura onde Edmundo Safra morava com a esposa Lili Safra era uma das mais caras de todo o mundo. Veja imagens internas da mansão, que ficava no 6º andar. O prédio dispunha dos mais sofisticados equipamentos de segurança. Porém, vai vendo, toda essa aparente proteção não impediu que 2 homens encapuzados e portando apenas uma faca invadissem a sua residência na madrugada do dia 3 de dezembro de 1999 e pusessem fogo em uma das alas do apartamento. E aí, trancado no banheiro, o banqueiro Edmundo Safra e também a sua enfermeira Viviane Torrente morreram asfixiados dentro do toalete. Mas como o crime aconteceu? Na noite do incidente da morte, que custou a vida do banqueiro brasileiro, entre as 6 e 7 horas do horário local, Ted Maher, guarde bem esse nome, enfermeiro do Safra, ele dormia no quarto ao lado do banqueiro. O problema começou quando 2 homens encapuzados teriam entrado por uma das janelas da mansão. O enfermeiro Ted contou depois à polícia que um dos criminosos teria o atacado em seu quarto, enquanto o outro criminoso se dirigiu à suíte de Edmundo Safra. O enfermeiro ressaltou que ele resistiu ao ataque do intruso e reagiu à injusta agressão que ele estava sofrendo no seu quarto. O bandido era mais forte e habilidoso e, por isso, esfaqueou o enfermeiro por 3 vezes. E aí, Ted Maher, que foi atingido 2 vezes na perna e uma vez ele levou uma facada também no abdômen. Mas durante essa luta insana, o enfermeiro alcançou um halter de peso, e ele conseguiu atingir a cabeça desse invasor. O outro bandido, ouvindo os gritos do seu companheiro de crime, agiu rápido para ajudá-lo. Antes da dupla fugir do local, eles atearam fogo em uma das alas da casa. O problema é que as chamas e a fumaça se alastraram pelos cômodos rapidamente. E foi aí que o enfermeiro Ted Maher acionou a segurança particular do banqueiro Safra e também acionou por telefone os bombeiros. A esposa de Edmundo Safra, dona Lili Safra, que estava no apartamento na hora do incêndio, foi socorrida a tempo porque ela na realidade morava em outro cômodo na ampla propriedade do castelo. I'm feeling closer to my husband than ever. Mas olha o que aconteceu. Edmundo Safra acabou falecendo no banheiro do seu quarto situado na cobertura em razão de asfixia pela inalação de muita fumaça. O banqueiro tinha 67 anos de idade. Essa é uma das imagens raras do apartamento pegando fogo. A enfermeira também faleceu. Observe o luxo da suíte onde o banqueiro estava antes do fogo. Mas o incêndio não provocou apenas a morte do Safra, como eu falei. Ao lado do corpo do banqueiro, no interior do grande toalete, também estava falecida a enfermeira, de nome Viviane Torrente. As chamas eram por demais intensas e ocuparam boa parte do enorme apartamento. A fumaça cobriu o céu da área mais nobre de Mônaco, um verdadeiro terror. Essa é uma imagem rara da entrada do banheiro, onde Safra foi encontrado morto. Só para você ter uma noção, o apartamento de Edmundo Safra, situado na Avenida d'Ostende, número 17, com vista total para o mar Mediterrâneo, foi totalmente destruído pelas chamas. Os bombeiros não deram conta do fogo, pois o local era de difícil acesso.
Quando a polícia conseguiu entrar, era tarde demais. O famoso banqueiro e sua enfermeira estavam mortos dentro do banheiro. O corredor principal da ala dos quartos estava tomado de densa fumaça. O enfermeiro Ted Maher, que recebeu 3 facadas, ele foi internado no hospital Grace Kelly, fora de perigo e sob vigilância da polícia local, na condição de testemunha. Bom, quando ele foi ser ouvido para a polícia, o enfermeiro Ted disse que não viu como que o incêndio começou e nem como os criminosos conseguiram fugir da mansão. Além do mais, naquele dia, os seguranças de Safra estavam de folga, o que teria facilitado a ação dos criminosos. A perícia técnica concluiu que o incêndio que matou Safra e a enfermeira Torrente foi iniciado por causa do fogo colocado em uma lixeira. Olha, mas tinha uma dúvida que intrigava a polícia lá de Mônaco. Como que os 2 bandidos haviam conseguido entrar em um prédio de altíssimo padrão e com o sistema de segurança mais requintado e moderno do mundo? Mas tem outro detalhe que não encaixava nessa história macabra. Por que que a dupla de ladrões não roubou absolutamente nada? Ou seja, quais eram suas motivações criminosas? Inicialmente, a polícia local levantou 2 linhas de possibilidade. A primeira dava conta de que o ataque havia sido encomendado pela máfia russa vai vendo. Afinal, o banqueiro havia avisado ao FBI de que os mafiosos usavam as suas agências para lavagem de dinheiro. Edmundo Safra, inclusive, havia encerrado cerca de 40% dos seus negócios lá na Rússia. A outra possibilidade que permeava toda aquela situação era a eminente venda do banco de Edmundo Safra ao grupo HSBC. Bom, eu vou te explicar. O negócio, entretanto, havia sido paralisado por alguns meses devido a um possível envolvimento do Republic National Bank of New York com a Princeton Economic International. Por causa disso, os policiais de Mônaco tinham uma dúvida. Teria sido a invasão à mansão de Safra uma retaliação? Bom, apesar dessas 2 linhas de raciocínio que eu acabei de explicar, os investigadores concluíram, após semanas analisando o caso, de que o crime havia realmente sido premeditado, porém, presta atenção, ele não aconteceu da maneira que o enfermeiro Ted Maher havia descrito. Gente, acredite se quiser, a polícia de Mônaco descobriu que a narrativa de invasão ao apartamento luxuoso no 6º andar era totalmente mentirosa. Ou seja, o enfermeiro tinha mentido. Na visão da polícia local, o enfermeiro de confiança da família Safra havia armado sozinho, acredite se quiser. O enfermeiro teria armado um plano que se iniciava com uma tentativa mentirosa de assalto, pois a sua intenção era promover um pequenino foco de incêndio próximo ao quarto do patrão, para que logo em seguida ele, o enfermeiro, pudesse salvar Edmundo Safra das chamas. Com isso, esse empregado seria visto pelo patrão, isso na cabeça dele, como um verdadeiro herói que arriscou a própria vida para salvá-lo da morte iminente. Acreditava o enfermeiro farsante que, em razão de um suposto ato heróico, Edmundo Safra o recompensaria com gorda ajuda financeira. O enfermeiro Ted Maher colocou fogo em uma lixeira que continha muitos papéis. Ele usou o quê? Ele usou uma vela perfumada que ficava permanentemente ali pertinho desse local. E olha, as 3 facadas que o enfermeiro realmente levou, a polícia de Mônaco descobriu, você não vai acreditar, que foram provocadas por ele mesmo. Tudo foi criação da mente diabólica e gananciosa desse enfermeiro que queria receber gorda recompensa por toda a má ação que ele fez. Esse enfermeiro, antes dele se esfaquear, ele teria injetado em seu próprio corpo altas doses de anestésicos para não sentir dor. Ou seja, na cabeça desse maluco,
Tudo foi milimetricamente planejado. Minha equipe de produção conseguiu essa imagem do local exata, que a faca ensanguentada foi encontrada no apartamento que pegou fogo. Em seguida, após o auto-esfaqueamento, o enfermeiro Ted ateou fogo nas proximidades do quarto do banqueiro Edemundo Safra. No entanto, as coisas acabaram saindo do seu controle e o banqueiro acabou morrendo asfixiado por causa de muita fumaça. Porém, o Dr. Michael Griffith, advogado desse enfermeiro, o Ted Maher, contestou firmemente a versão apresentada pela polícia, alegando que os policiais não investigaram direito o caso, apenas quiseram dar uma resposta à sociedade, uma resposta à imprensa. Para o advogado, o seu cliente serviu como um bode expiatório. Esse advogado ainda salientou que o enfermeiro Ted, o seu cliente, teria sido obrigado a assinar um documento em francês, idioma desconhecido por ele. E nesse documento que ele assinou, ele admitiu ter cometido o auto-esfaqueamento e armado tudo para ser visto como um herói e receber uma recompensa futura. Veja o que disse o advogado à imprensa em 1999, abre aspas, esse era o melhor emprego que Ted já teve. Ele ganhava $175 mil por ano com todas as despesas pagas. Por que ele iria querer se esfaquear 3 vezes para ser um herói? Bom, mas segundo o procurador-geral de Mônaco, o Dr. Daniel Serdetti, o enfermeiro tomava muitos calmantes e tinha personalidade frágil. Ele estaria descontente com o trabalho do chefe do serviço de enfermaria de toda a mansão, que acompanhava o Safra, com quem ele teria uma certa rivalidade. Bom, o enfermeiro Ted foi considerado culpado em dezembro de 2002 e a sua pena foi de 10 anos de cadeia. Ele cumpriu 7 anos e meio de prisão, sendo solto pela Justiça de Mônaco em 2007. O tempo que ele ficou preso antes do julgamento foi abatido em sua pena. Após isso, o Ted Maher retornou aos Estados Unidos, porque ele era americano. Mas, no tempo em que ele esteve preso, a esposa dele, porque ele era casada, a mulher pediu o divórcio, porque entendeu que toda aquela confusão realmente era culpa dele. E, supostamente, ele também estava impedido de ver os seus 3 filhos. Sem conseguir outro emprego como enfermeiro devido ao seu histórico criminal, esse rapaz, o Ted Maher, o que ele fez? Ele mudou legalmente o seu nome e ele mudou de Ted Maher para John Green, porque ele não queria mais ser reconhecido. E aí ele resolveu trocar a enfermaria para trabalhar como um caminhoneiro de longas distâncias. E aí, nessas viagens, ele conhece quem? Uma médica chamada doutora Kim Lark, que era médica de Carlsbad, lá na cidade do Novo México, quando apareceu em sua clínica para fazer uma biópsia. Ele foi lá fazer um exame e acabou se interessando por essa médica. Bom, ele foi diagnosticado com melanoma e encaminhado para outro médico, mas os dois, o paciente e a médica, mantiveram contato e iniciaram um relacionamento. A médica Kim Lark ouviu a versão da história de Ted sobre o que aconteceu em Mônaco e ela acabou acreditando nele porque estava apaixonada. Bom, eles acabaram se casando em 2020, vai vendo. Mas, após 3 anos de relacionamento, as coisas começaram a desmoronar. Ted passou a ter comportamento errático e até mesmo violento ocasionalmente. Mas olha o que aconteceu em 12 de maio de 2022. O Ted subtraiu, ele pegou o carro da própria esposa, que estava com os 4 cães do casal dentro. Mas ele foi preso pela polícia um mês depois em um hospital de veteranos em San Antônio, lá no Texas. Olha, e para piorar tudo, em setembro daquele ano, ou seja, 2022, a esposa, ela recebe uma carta de um ex-companheiro de cela do Ted, que disse nessa carta que esse homem, que teria puxado cadeia com ele, que realmente esse homem estaria planejando um atentado contra ela, contra a médica, e que ele pediu a um colega de cela para matá-la. Atualmente,
O ex-enfermeiro Ted tem 67 anos de idade e nós levantamos, e ele continua preso, mantido em uma unidade médica no Centro Correcional do Novo México Central, nos arredores da cidade de Albuquerque, onde recebe tratamento para um câncer de garganta em estágio avançado. Sua esposa se divorciou dele. Bom, deixa agora eu te contar um pouco mais sobre a história, sobre a vida intensa que teve Edmundo Safra. Ele viveu entre a Europa, Oriente Médio, América Latina, e ele doava dinheiro com a mesma voracidade com que ele ganhava. Falava 7 idiomas. Ele casou-se aos 43 anos, mas ele não foi pai. Ele dizia para os amigos que os seus bancos eram os seus filhos que ele tinha que cuidar. Edmundo Safra chegou ao Brasil em 1954, aos 22 anos de idade apenas, sem falar português, sendo que o nosso país tinha, naquela época, olha que interessante, apenas 60 milhões de habitantes. Inicialmente, a família Safra escolheu o Rio de Janeiro para morar. Mas em poucos meses, Edmundo Safra começou a comprar café e vender para um conhecido lá de Nova York. O que ele sabia de café? Gente, ele não sabia absolutamente nada, mas ele sabia negociar toneladas e toneladas do produto. E aí, em seguida, ele passou também a negociar com outros países do mundo o algodão brasileiro. No ano seguinte que ele chegou ao Brasil, olha que interessante, aos 23 anos de idade, ele já fundou a Safra Importação e Comércio. Mas logo em seguida, a família Safra resolve se mudar para a cidade de São Paulo devido ao forte crescimento econômico da capital paulista. E em 1956, Edmundo Safra criou mais uma empresa. Agora, em Genebra, na Suíça, ele não parava de empreender. A empresa chamava-se Sudafim, especializada em comércio internacional, e trabalhava também em conjunto com as empresas que ele tinha em São Paulo e em Beirute. Em pouco tempo, Edmundo Safra criou uma rede global de empresas que comercializava diversos produtos, como relógios suíços, agulhas alemães, colheitadeiras e até camarões congelados que ele criava lá em Hong Kong. Mas ele não estava satisfeito com tantos negócios, ele queria empreender ainda mais. E no dia 21 de abril de 1960, na cidade de Genebra, com apenas 27 anos de idade, Edmundo Safra consegue licença para transformar a Sudafim em um banco. Nascia assim o Trade Development Bank, uma jogada ambiciosa de um jovem judeu libanês com passaporte brasileiro. Olha, o enterro de Edmundo Safra aconteceu em 3 de dezembro de 1999, lá em Mônaco, e foi reservado para os mais íntimos, mas a presença da imprensa era maciça. A notícia da morte do grande banqueiro chocou o mundo dos negócios. A viúva, Dona Lili Safra, faleceu com 87 anos de idade e ela era considerada uma das mulheres mais ricas do mundo, com uma fortuna estimada em 5 bilhões de reais. A Dona Lili Safra nasceu em Porto Alegre, vindo de uma família de posses modestas. Ela foi casada com Edmundo Safra por 23 anos. Em 2019, Lili Safra, só para você ter uma noção, ela doou 10 milhões de euros para a reconstrução da Catedral de Notre-Dame em Paris, pois ela frequentava muito com o marido Edmundo Safra. Olha, eu tenho certeza que você ficou impactado com a vida e também com a morte do empresário banqueiro Edmundo Safra. E responde agora uma coisa. Você acha que pessoas ricas precisam tomar mais cuidado? Você acredita que o fato da pessoa ser muito rica acaba gerando muita inveja e até mesmo crimes? E o que você achou da pena que pegou o enfermeiro que matou o banqueiro e a enfermeira? Você acredita que o crime foi culposo ou doloso? Olha, estou ansioso, hein, esperando seus comentários aqui embaixo. E depois dessa narrativa, que eu espero que você tenha gostado, aproveite o embalo e se inscreva no canal Na Cena do Crime
pois nos ajuda bastante. E aproveita e dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilha essa história criminal contada com riqueza de detalhes com os seus amigos que curtem consumir True Crimes.